E quando a gente trata da questão línguas, dom de línguas, nós precisamos analisar o seguinte: existe diferença entre falar em línguas estranhas e falar em línguas estrangeiras? Ou estamos falando da mesma coisa? Por exemplo, falar em outros idiomas é igual ao falar línguas estranhas? Então essa é uma pergunta muito curiosa. E a resposta, já vou dizer de pronto, logo de cara. São coisas diferentes, tá? Falar em línguas de outros países é uma coisa e falar língua estranha é outra coisa. Eu pergunto para você, o que é pecado? Ele nos convence do pecado. O que é pecado? Se você vai em 1 João 3, verso 4, pecado é transgressão da lei. Que lei? Os 10 mandamentos que aparecem em Êxodo capítulo 20. Então é o seguinte, se o Espírito Santo me convence do pecado, e se o pecado é transgressão da lei, como pode uma pessoa ou uma igreja que não aceita a lei dizer que está cheio do Espírito Santo? Se a pessoa diz, a lei foi abolida, esse negócio de lei acabou, mas essa mesma pessoa diz, não, eu estou cheio do Espírito Santo, nós temos que, no mínimo, questionar isso. Porque é impossível alguém que não aceita os mandamentos estar cheia do Espírito Santo para sair por aí fazendo milagres e até mesmo falando em línguas. O que você acha? Porque o dom de línguas ele foi dado dentro de um propósito, de um contexto de missão. Ou seja, o dom de línguas, Rafaela e pastor Cândido e Ana, não é para você ficar dentro da igreja falando em línguas entre as pessoas do mesmo país. Tipo assim, nós estamos aqui todos no Brasil. Aí, em vez de eu falar português, eu começo a falar aqui em língua estranha, por exemplo, ou em outra língua. Não faz o menor sentido, porque todos falamos português, a língua tem que ser portuguesa. Então, no Velho Testamento, não havia essa necessidade. No Novo Testamento, no dia de Pentecostes, quando Deus queria que os seus apóstolos saíssem e pregassem o evangelho no mundo todo, Deus fez o seguinte: Deus trouxe pessoas do mundo todo para a festa do Pentecostes, e naquela festa, Deus os ensinou a falar outros idiomas para que pudessem pregar no mesmo dia e as pessoas voltariam para os seus países levando a mensagem e de uma tacada só, Deus levaria a sua palavra para o mundo inteiro. Sabe que naquele tempo não era como hoje. Hoje você tem escolas, idiomas, hoje você tem como estudar. Qualquer idioma que você quiser estudar, você tem escolas, você tem professores particulares e tudo mais. Naquele tempo não tinha o que tem hoje, com essa facilidade toda. Então, na verdade, quando as pessoas queriam falar no seu idioma, numa região onde se falava outra língua, era necessário que alguém interpretasse. Mas aonde arrumar um intérprete para aquela língua? Porque o camarada fala russo, e está numa igreja brasileira. Como é que alguém vai entender o russo? Não tem ninguém. E não tem ninguém que estudou o russo. Só tem um jeito. Tem que orar e pedir para Deus dar sabedoria para que a pessoa possa entender e que alguém possa interpretar o que ele está falando. E Deus é capaz de fazer isso. Deus faz isso, sem dúvida nenhuma. Quando há uma necessidade, Deus é capaz de fazer qualquer coisa. Agora, em termos do que está escrito aqui na Bíblia, esse capítulo 14, repito, mais uma vez, Paulo está organizando a igreja que estava desorganizada. E as línguas mencionadas aqui não são línguas estranhas, são línguas de nações. São idiomas. São idiomas. Obrigado, pastor. Então, na verdade, as pessoas, quando falam em línguas estranhas, elas acham e elas defendem a ideia de que estão falando a língua dos anjos. Mas eu quero dizer para você o seguinte: os anjos de Deus não falam assim. Agora, cuidado, hein? Tem 2 tipos de anjos. É o que está aqui em Efésios, capítulo 4, versos 30 e 31. Atenção. Verso 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. A palavra de Deus está dizendo que a gente não deve endurecer o coração e muito menos entristecer o Espírito. Quando é que a gente endurece o coração? É quando a gente estuda a Bíblia, ouve a palavra de Deus e não aceita. Aí a pessoa está endurecendo o coração. Quando é que a gente entristece o Espírito Santo? Quando o Espírito Santo insiste em tocar o nosso coração e a gente resiste. É como diz Atos capítulo 7, versos 50 e 51. A palavra de Deus diz assim: não resistis ao Espírito. Nós não podemos resistir ao Espírito Santo. Quando a pessoa resiste, ela entristece o Espírito Santo. E esses passos são perigosos, porque as pessoas vão se afastando de Deus dia a dia. Não é Deus que se afasta de você. Não é o Espírito Santo que se afasta de você. Somos nós, seres humanos, que nos afastamos do Espírito.
Então eu queria passar para você algumas sugestões da Bíblia. Primeira sugestão: não creia no que os homens dizem, creia no que Deus diz. Porque o que os homens dizem precisa estar de acordo com a Bíblia. Se as pessoas dizem uma coisa, mas não está de acordo com a Bíblia, você não deve crer, você não deve seguir, você não deve aceitar. É importante saber se o que você está crendo e fazendo está de acordo com a palavra de Deus. Segundo, quando você entender a palavra de Deus, aceite a palavra de Deus. Como disse o profeta: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Isso é humildade, isso é sinceridade. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Só que hoje tem gente falando assim: ouve aí, Senhor, que o teu servo fala. Ou seja, tem muitos líderes tentando dar ordens para Deus, tentando determinar o que Deus tem que fazer. Cuidado, é importante ter o coração aberto para Deus. Nos nossos dias, existem pessoas que estão fazendo uma coisa muito triste. Existem pessoas e existem igrejas que fecham a Bíblia, colocam a Bíblia lá no púlpito ou numa mesa, e sem a Bíblia as pessoas começam agora a tentar passar para a igreja ou para as pessoas uma mensagem como se fosse a voz de Deus. Isso é muito comum nos dias de hoje. Pastores, líderes religiosos que ignoram a Bíblia, deixam a Bíblia de lado e começam a falar em língua estranha com a congregação. Fala, e depois ele diz assim: agora vem a interpretação. E aí ele dá a interpretação e diz assim: ó, meu servo, minha serva, Deus manda te falar isso, Deus manda te falar aquilo. Só que a Bíblia está aqui, ó, está de lado. Ou seja, a pessoa se coloca como se fosse ela a Bíblia. E isso está errado. Tudo que um pastor, ou um sacerdote, ou um pregador, ou um cristão, ou qualquer pessoa falar, tem que ter a palavra de Deus como base, como apoio. Nós não podemos ignorar a Bíblia e começar agora a profetizar para as pessoas. Entendeu? Nós jamais podemos fazer isso. Eu vou lhe contar uma história muito triste, mas real. E eu queria que você prestasse bem atenção nessa história que eu vou contar agora. Havia um pregador que estava diante da sua igreja e ele deixou a Bíblia de lado e começou a falar em línguas com a igreja. Falou em línguas estranhas, falou. E depois que ele terminou de falar, ele falou assim: Deus manda dar um recado. E olhou para um rapaz que estava sentado assim e falou assim: meu jovem, o recado é para você. O rapaz fez assim: para mim? Sim, é para você. Deus manda te falar que aquela garota que você está procurando, que você está pedindo há muito tempo, hoje Deus te entrega a garota na tua mão. A garota que você está pedindo a Deus é essa aí que está do seu lado. O camarada olhou assim para o lado e tinha uma linda garota. Você sabe que as irmãs servas de Deus, as moças, são bonitas, não são bonitas? O rapaz olhou assim, tinha uma garota linda do lado dele. Quando ele olhou, ele falou assim: ô glória, maravilha, olha só, Deus acabou de revelar para mim e tal. Aí a revelação foi dada, foi falado em línguas estranhas e foi dada a interpretação e disse: essa é a garota que você está pedindo para Deus. Hoje Deus entrega na sua mão essa garota. Você quer saber o final da história? É triste. Aquele rapaz agora começa a namorar aquela garota. Só que só tinha um probleminha só. Aquela garota era casada. Era casada. E sabe o que aconteceu? Ela separou do marido para casar com aquele rapaz. Sabe por quê? Porque ela foi revelada. Porque o servo de Deus recebeu de Deus uma mensagem em línguas estranhas e falou isso para ela. Eu pergunto para você: essa é a palavra de Deus? Essa é a voz de Deus? E onde ficam os mandamentos? Que manda ser fiel ao cônjuge, que diz para não adulterar. E aí, a lei não serve? Foi abolida? Você percebeu? Esse é um exemplo que eu estou dando, dentre tantos outros. Meu amigo, cuidado, porque Satanás é muito astuto. E Satanás pode trazer uma contrafação para a vida das pessoas. O inimigo pode enganar as pessoas. Eu vou falar uma coisa para você. Eu já lidei com muitos casos de pessoas possuídas pelo mal. É uma cena muito triste, muito horrível. Mas eu sei que o inimigo é capaz de enganar as pessoas.
ou de pelo menos tentar enganar as pessoas. Nós temos que vigiar e orar. Nós temos que nos manter firmes na Bíblia, porque o inimigo pode sim levar uma pessoa a falar língua estranha. Tome cuidado com isso. Agora, Deus quer que você fale a linguagem do amor. A linguagem do amor é a palavra de Deus, é a Bíblia.